Olá, pessoal, tudo bem? Eu me atrasei um pouquinho para poder entregar esse vídeo para vocês, por causa de alguns contratempos também e alguns pedidos que eu estava para entregar. Então, eu cheguei a gravar um vídeo, fiz a aula todinha, e quando eu fui editar o vídeo estava sem áudio. Então, eu tive que regravar novamente. Mas vamos lá, então. Hoje é o quinto módulo, não é? Nós iniciamos o quinto módulo. O tema é chamado e ministério. E nesse quinto módulo, nós vamos iniciar, né? Exatamente com o nome do módulo, que é chamado e ministério. Serão 4 aulas nesse quinto módulo. O próximo módulo, sexto, já vai ser o último módulo. Aí terá mais 4 aulas. E, se Deus permitir, nós vamos encerrar esse discipulado lá no Encontro de Tulipas. Pouquíssimas pessoas que estão aqui nesse grupo de discipulado vão estar no Encontro de Tulipas. Mas quem estiver lá, nós vamos entregar o certificado. Vamos fazer uma oração de envio, tá bom? Abençoar a vida de vocês. E que o Senhor continue, né, acrescentando na vida de vocês cada vez mais. Alguns estão aqui no grupo para compartilhar mesmo, para crescer mesmo. Outros estão sendo discipulados desde o zero, né? Então, nós estamos com esse propósito, esse compromisso de estar acompanhando essas pessoas. Quem não puder, né, como eu disse, algumas pessoas não vão estar lá no encontro, eu vou enviar esse certificado também, mas vai ser de forma digital mesmo, no e-mail de vocês, tá bom? Só me enviar o e-mail de vocês que eu envio o certificado, tá? Então vamos lá? Esse tema, chamado e ministério, eu vou começar com uma frase que diz assim, que chamados por Deus para servir ao propósito de Deus. Segue o material aí na tela. Esse versículo de Efésios 4:1, vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fosse chamado. Esse módulo, o objetivo dele é levar, né, as pessoas aqui a compreender que o chamado é uma iniciativa que vem de Deus para nós. E o ministério, né, vai ser a consequência desse chamado de Deus para nós. E que ninguém foi chamado para buscar posição, mas sim para servir o reino de Deus, tá bom? Estamos hoje no meio de pessoas que estão muito fascinadas por títulos, plataformas, reconhecimentos, né? E é no meio dessas pessoas, no meio dessa geração, dessa sociedade que nós estamos vivendo. Muitas pessoas querem ter esse ministério, mas poucos realmente vão desejar o processo do ministério, do chamado, né? Nesse versículo que lemos em Efésios, tem uma palavrinha lá que me chama muita atenção. E eu quero poder mostrar para vocês aqui, olha. A definição dessa palavra. Quando fala ali, ó, em andeis de modo digno. Digno de quê? Da vocação com que fosse chamado. E eu quero trazer a definição dessa palavra para você, digno. Né? E se você buscar aí no Google, você vai ver que a palavra digno quer falar sobre honestidade, de ser uma pessoa decente, sabe? Refere-se a alguém que tem uma boa conduta, que é merecedor, sabe? Quando fala assim, olha, um exemplo, aquele filme é digno de um prêmio, porque ele é merecedor, né? E digno também tem a definição de ser apropriado, aquilo que é adequado ou conveniente para uma situação específica. E há pessoas que perguntam assim, qual que é o meu ministério? Quando, na verdade, a pergunta deveria ser assim, quem Deus quer que eu seja? Como eu disse, a iniciativa do chamado, ela não parte de mim ou de você. Eu não me chamo para exercer o ministério. Eu não me chamo. O chamado parte sempre de Deus, é uma iniciativa dele. Ele olha para nós e lá na sua infinita misericórdia, ele nos dá a bênção de ser participantes desse plano de redenção dele. Parte dele, é ele para conosco. E ele nos chama a fazer parte disso. E ao fazer parte desse plano, ao ser chamado para isso, ele vai nos dar ferramentas para a gente poder exercer esse ministério, tá? Então nós vamos ver aqui que o chamado, ele sempre vai nascer em Deus e não no homem. Olha só esse versículo que está em Romanos 8:30, diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou. Ninguém inventa um chamado, sabe? Ninguém faz um curso e recebe um chamado. Ninguém é chamado porque deseja. É Deus quem escolhe essas pessoas. E Jesus lá em João 15 vai falar assim, ó, não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu quem escolhi a vós outros. Então aí nós já percebemos que quem escolhe é o Senhor. É na sua soberana graça que ele escolhe os seus, tá bom? E aí ele escolhe e chama para poder exercer esse ministério. E aí isso destrói aquela ideia de que ministério é uma profissão. Sabe? Que ser pastor é uma profissão. Chamado, querido, não é carreira. É uma eleição divina a partir de Deus. Está bem claro nesses versículos. Não foi vocês quem me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E a quem ele predestinou, a estes também ele capacitou. Isso dá um pano para a manga, porque tem gente que não crê dessa forma. Ou crê pela metade. Eu não entendo isso.
Ou nós acreditamos na palavra como ela está escrita, e isso está escrito e é fato, é verdade, ou não acreditamos, porque não tem como acreditar em meia palavra, acreditar em um pouco dela, ter aquela, ser sempre ter uma mentalidade de escravo, né? Agora você é filho de Deus, ele te deu autoridade, te deu legalidade, e nós precisamos acreditar na palavra, e a palavra de Deus, confere lá depois, ela garante isso, que aos que ele predestinou, a estes também ele chamou. E a esses que ele chamou, também ele capacitou, ou seja, ele deu ferramentas para que essas pessoas exercessem o ministério após o chamado dele. Não fomos nós quem escolhemos ser pastores, ser profetas, evangelistas, mestres. Não partiu de nós. Ele nos chamou e ele deu dons aos homens para poder exercer esse ministério e esse chamado da melhor forma possível, tá bom? Nós sabemos que hoje muitas pessoas estão escolhendo o ministério, né? E na Bíblia era Deus quem escolhia as pessoas, ou seja, as pessoas estão olhando demais para o ministério do outro, sendo que por trás daquele ministério tem todo um contexto e uma história dela com Deus, que é o seu chamado. Porque no dia que Deus te chamou, ele com certeza não apenas te tirou de um lugar, te colocou no outro e pronto, acabou, já te deu um ministério. Teve um processo ali dentro daquele chamado. E muitas vezes esse processo ele é muito doloroso. Ele é de prensa mesmo, de ser esmagado mesmo. É um lugar de muita renúncia, né? Onde nós passamos por situações onde nós precisamos aprender. Estamos sendo ali lapidados pelo Senhor. É quando ele nos chama. E ele nos chama para ele primeiro. Depois ele nos chama para o ministério. Ele quer um relacionamento com ele, diretamente com ele. Tá bom? Um erro muito comum é achar que chamado é apenas para ser pastor. Isso é um erro muito comum, que a gente vê o tempo todo. E todo o cristão, ele é chamado. Já existe um chamado ali na vida do cristão. Aí a gente vai ver que uns vão ser chamados para o ensino, outros vão ter o dom, né, vai ser chamado para a evangelização, outros para administrar, né, para contribuir, para aconselhar ou para interceder. Olha o que diz em 1 João 4,10. Servir um aos outros conforme o dom que você recebeu do Senhor. Servir uns aos outros, conforme o dom. Qual o dom que você recebeu do Senhor? Então, é isso que você deve servir ao outro. Qual foi o dom, assim, onde você mais flui? Então, esse dom, esse lugar onde você tem uma facilidade maior em fluir, é nesse lugar que você vai servir as outras pessoas. Se você tem facilidade com o ensino, então você precisa servir as pessoas com o ensino. Se você tem facilidade em evangelizar, sirva as pessoas evangelizando. O tempo todo, qualquer lugar, não pare. Se você tem facilidade em cuidar, cuide dessas pessoas com o dom que Deus te deu, porque todos nós fomos chamados para servir. Ninguém foi salvo para ficar assistindo o culto. Todos nós fomos chamados para trabalhar no reino de Deus. Tem muitos pensamentos errados sobre isso que falam assim, né, que quando a gente aceita Jesus, que aí a gente pode, né, muita gente faz isso, pode ficar tranquilo e sem fazer nada ali no banco da igreja, que isso já é suficiente, afinal ele me salvou. Mas, na verdade, no reino de Deus todo mundo trabalha, todo mundo serve uns aos outros. Esse é o trabalho que existe no reino de Deus de serviço. E esse é o maior dos ministérios, que é servir uns aos outros. O chamado, ele é um convite que parte do Senhor. É um propósito que vem dele, do coração dele, das ideias dele, do que ele planejou antes mesmo de você ser uma pessoa ou ter forma. Ele já havia planejado alguma coisa para você. Isso a Bíblia também fala. Antes mesmo de você nascer, ele já havia te planejado. Você já estava nas ideias dele antes disso. Então, se completa lá na frente, né? Aos que ele predestinou, a esses também ele chamou. Gente, essa questão de predestinação, graça, calvinismo, arminianismo, não dá pra gente falar aqui. É complexo, traz muita diferença de pensamento, se pode fugir daquilo que a gente deseja. Mas há um nível de informação, você pode buscar sobre isso depois e ler um pouquinho. Há nível de informação. Isso não pode ser algo fundamental a ponto de você pensar assim, isso eu tenho que ser assim, porque assim é que eu vou ser salvo. Quem salva é o nome de Jesus Cristo, é Jesus, é a pessoa de Jesus vivendo em você. Se as palavras de Deus estiverem em você e você estiver com ele. E a palavra diz, né, esse estar nele é sobre permanecer, é sobre continuar nele. Então, se você está com sua vida ali em Cristo, é isso que te salva, tá? As outras coisas é a nível de informação, de história, de contexto, né, para você agregar um pouco mais ao seu conhecimento, tá bom? Ministério, então, é a forma como você vai exercer o chamado. Então, primeiro você é chamado por Jesus, é um convite dele. E a esse chamado, como nós precisamos servir as pessoas, receberemos dons nesse lugar. E aí nós vamos exercer esse lugar onde fomos chamados. Como que vamos exercer? A partir do ministério, né? Exercendo o ministério, tá bom?
Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que eu anotei aqui. Também essa apostila vai estar lá no grupo, tá? Vocês podem baixar lá e acompanhar. Se tiver alguma coisa a acrescentar e a agregar aqui, fala pra gente, tá bom? Mas olha que interessante esse exemplo aqui, olha. Paulo, ele tinha um chamado, a gente sabe. Lucas também tinha chamado, Dorcas tinha chamado. Mas olha como eles exerciam o ministério deles. Por exemplo, Paulo, que foi chamado, exercia o ministério apostólico, né? Lucas, que também era chamado, exercia o ministério escrevendo. Dorcas, que também tinha um chamado, seu ministério era de socorrer, era de ajudar os necessitados. Então, nem todo chamado vai estar no púlpito, não. Tira essa ideia da sua cabeça. O chamado é para glorificar o nome do Senhor. Se a pessoa que foi chamada, o que ela faz, glorifica o nome do Senhor, ótimo. Mas quando o chamado não glorifica o nome do Senhor, então a gente precisa realmente começar a fazer certas perguntas a essas coisas, sabe? Começar a pensar e refletir sobre isso. O nosso culto, ele é racional. E fazer esse tipo de reflexão é um tipo de culto que você faz. Afinal, você está separando ali dentro de você o que é bom, o que não é, o que é bíblico, o que não é bíblico. Então, nem todo chamado vai te levar ao púlpito, não. Tá bom? Vai ter chamado seu que você vai servir sem ter que estar em cima do púlpito. Vamos ver aqui também, olha, Deus primeiro, ele chama para ele, lá em Marcos 3, fala assim, ó, chamou para junto de si os que ele quis, né? Lá fala assim, para quê? Para estarem com ele e para os enviar. Tem um versículo também em Salmos que fala assim, que o Senhor, ele separou para si aqueles que lhe é querido. Então, primeiro, o Senhor chama as pessoas, é para ele. É para a glória do nome dele, é para comunhão com ele. A ordem vai ser sempre essa. Primeiro, ele vai chamar você para ter um relacionamento com ele, uma comunhão com ele, uma vida com ele, um dia a dia com ele. Então, nesse lugar de comunhão, ele vai te enviar. Porque você também vai sentir essa necessidade. Poxa, eu me sinto tão agraciada, aprendo tanto com o Senhor aqui nesse lugar de comunhão, e aí, de repente, você sente sede por querer compartilhar. Isso é natural. Isso faz parte do reino de Deus, da cultura de onde nós somos, né? Isso faz parte de lá. Nós recebemos e daí a pouco a gente já quer compartilhar. É assim, a gente fica fominha mesmo de querer compartilhar o pão da vida que desceu do céu, né? E que nos alimenta. Hoje, muitos, né, no nosso meio, eles querem ser enviados antes de permanecer. E a palavra de Deus fala, né, que a gente precisa permanecer nele, e nós precisamos permanecer nele, e ele precisa permanecer em nós. Isso fala de morar, de habitar, isso fala de tabernacular em nós. Ele quer viver dentro de nós, ter esse relacionamento conosco, entende? É sobre todos os dias da sua vida, todos os momentos, cada segundo que você passa, saber que ele está ali com você, no seu coração, na sua consciência, em tudo que você faz. Então, aí nós entendemos que quem não aprende aos pés de Cristo, dificilmente ele vai permanecer de pé diante das pessoas. Nós vemos pessoas aí caindo demais aí no ministério cristão, pessoas que a gente pensava assim, nossa, até hoje a pessoa firme e constante, e de repente quando perde esse olhar, quando perde essa comunhão, esse lugar de estar com Deus, de comunhão com Ele, com Jesus Cristo, nós vamos nos afastando da nossa própria essência, sabe? Nós vamos nos afastando daquela comunhão que Ele sempre desejou para nós. E quanto mais a gente vai se afastando dele, é difícil, muito difícil permanecer, ficar nesse lugar, morar nesse lugar. E aí, claro, não vamos conseguir ficar de pé diante das pessoas, porque quando você se afasta de Deus, você vai passar a observar a cultura lá fora e deixa de observar a cultura do reino de Deus. E então a cultura lá de fora começa a te chamar a atenção. E aí é um grande perigo, porque quando nós nos envolvemos com outro tipo de cultura, a Bíblia nos ensina, isso é idolatria. E o Senhor não aceita isso de forma alguma. Vamos falar aqui também, o chamado sempre vai exigir renúncia. Queridas, o chamado custa, custou e vai custar. Custou para Moisés, custou para Jeremias, custou para Paulo, custou para Pedro, custou para Jesus. O chamado custa. Lá em Lucas 9:23 fala assim que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Preste atenção nesse versículo. Se, então não é uma obrigação. Mas se alguém quiser servir a ele, seguir a ele, ou seja, você decidiu, né? Você não é obrigado, mas você decidiu segui-lo. Se você decidiu, diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, ou seja, ele está na frente, é ele o modelo. Se você decidiu por segui-lo, o modelo é o dele, não é o seu, não é o meu, é o modelo de Jesus. Você segue do jeito dele, negando a si mesmo. E aqui, eu tenho que falar para vocês que ele não está falando sobre diminuir a sua dor, a sua dificuldade em seguir, em servi-lo, os seus problemas hoje, ou a situação a qual você pode estar envolvido. Ele não está diminuindo a sua dor. Ele está querendo dizer assim, ó, eu estou à frente, eu sou o modelo, você me segue.
Olha para mim e para de ficar remoendo, pensando e morando nesse lugar que nunca trouxe benefício para você. Pega a sua cruz e me segue. Vem desse jeito mesmo. Por quê, queridos? Quando ele está à frente e nós pegamos a nossa cruz e renunciamos, nós não queremos mais isso, mas precisamos ser curados. Então tomamos essa cruz e seguimos, ele vai mostrando pra gente como é que a gente vai deixando de carregar tantos fardos pesados. Tanta coisa que a gente vem trazendo nas nossas vidas e ele vai nos ensinando. À medida que ele vai andando, ele vai nos contando. À medida que ele vai mostrando, ele vai nos transformando. À medida que ele vai dizendo, ensinando, trazendo, falando, ele vai arrancando de nós tudo isso, tá bom? Então vale muito a pena. Sempre valeu a pena. E quem pensa, né, que chamado vai ser fama, não entendeu nada de evangelho, né? Chamado significa mesmo morrer, para que Jesus Cristo apareça através de nós, em nós. O chamado nunca dependeu de capacidade humana, né? Moisés falou assim, eu não sei falar. E Jeremias falou assim, eu ainda sou uma criança. Gideão falou assim que os da família dele ele era o menor, né? A minha família é a menor. E Isaías disse assim, eu sou um homem impuro que habita no meio de um povo de impuros lábios. Todos eles, todos nós, apresentamos algum tipo de desculpa. Mas nenhuma delas impede Deus de fazer o que ele deseja fazer. Ai, Senhor, eu sou muito tímida. Isso não comove Deus. Ai, Senhor, eu gaguejo. Ele não tá nem aí pra isso. Ai, Senhor, eu tenho medo de falar em público. Ele não tá nem aí pra essas coisas, queridos. Porque Deus, ele não chama pessoas capacitadas, não. É ele quem ensina, é ele quem capacita. E tem que ser do jeito dele, não é do meu e não é do seu. Ministério não é posição. Infelizmente, gente, muitos vão fazer essa associação de que ministério é cargo dentro da igreja. Inclusive, tem igrejas que não permite que outras pessoas possam trabalhar e executar alguma coisa ali, porque tem medo dessas pessoas, medo que elas tomem seus lugares, suas posições, seus cargos, seus títulos. Elas não entendem que existem pessoas ainda raízes, existem pessoas fiéis e leais que quer ensinar, propagar e fazer e ajudar a igreja a desenvolver, a pregar a mensagem, a preparar pessoas para poder o reino de Deus crescer. Para, gente. Tem pessoas impedindo outras pessoas de abençoá-las, né? A verdade é essa. Infelizmente, muitas pessoas vão associar o ministério a um cargo. Ministério não é posição. Infelizmente, gente, muitos vão fazer essa associação de que ministério é cargo dentro da igreja. Inclusive, tem igrejas que não permite que outras pessoas possam trabalhar e executar alguma coisa ali, porque tem medo dessas pessoas, medo que elas tomem seus lugares, suas posições, seus cargos, seus títulos. Elas não entendem que existem pessoas ainda raízes, existem pessoas fiéis e leais que quer ensinar, propagar e fazer e ajudar a igreja a desenvolver, a pregar a mensagem, a preparar pessoas para poder o reino de Deus crescer. Para, gente. Tem pessoas impedindo outras pessoas de abençoá-las, né? A verdade é essa. Infelizmente, muitas pessoas vão associar o ministério a um cargo na igreja. E não tem nada a ver com isso. Quem entende realmente o chamado, quem entende as ferramentas que Deus deu para ele, ele vai ter sede por querer ir lá e fazer, por querer ser um apóstolo, por exemplo, e querer... vamos criar isso aqui, gente, na igreja, para a gente poder trazer mais pessoas e que essas pessoas também possam crescer, desenvolver, evoluir e assim também criar outros e outros e outros. Imagine se essas pessoas tivessem um pouquinho mais de entendimento, abrissem seus olhos espirituais e vissem, né, que realmente ainda existem pessoas honestas, leais, sinceras na palavra de Deus e que quer contribuir, né? Mas, infelizmente, tem medo de perder suas posições, seus cargos, a placa da igreja. Tem medo. Que pena para essas pessoas, né? A palavra grega para servir, a gente já sabe aqui que é diaconia, né? Significa literalmente essa questão do servir. E ministério, na verdade, é isso. É a diaconia. Ministério, na verdade, é servir. O ministério não é o grupo de diaconato da sua igreja. O ministério é servir. Então, todo cristão, quando é chamado, recebeu esse ministério do serviço. A ferramenta para você servir vai ser definida conforme ele vai te dando dons para isso. Alguns vão fluir mais no pastorado, outros mais no mestre, outros mais no evangelismo, outros no apóstolo, entende? Então é isso. Quem deseja posição, perdeu o significado do ministério. E a gente vê assim, né? Jesus, por exemplo, lavou pés, Paulo fazia tendas, Pedro pescava. E aí a gente fica com dificuldade de entender que quem serve, o maior no reino de Deus é essa pessoa que serve. Não é o pastor da sua igreja. Não é o presbítero da sua igreja, que é o maior no reino de Deus. Não é o líder de louvor da sua igreja, que é o maior. O maior no reino de Deus é aquele que serve.
Mateus 20, 26 diz assim, ó, quem quiser tornar-se grande entre vós, será os que sirva. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, tá? Corrigindo aqui. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, o maior ministério é o do serviço. Não é o ministério de diaconato da igreja. Ei, para com essa ignorância, né? Para. O caráter sustenta o ministério. Ah, lógico. Tem que ser, né, gente? Se não tem caráter, não tem como sustentar ministério, não. Aí vai ser um falso profeta, né? Dom realmente vai impressionar as pessoas. Ó, fulano faz isso, fulano faz aquilo outro. Mas é o caráter que vai sustentar. O Sansão, por exemplo, ele tinha um dom, mas ele perdeu o caráter dele. O Saul, ele tinha unção, mas perdeu a obediência. Judas recebeu a autoridade para poder cuidar e administrar as coisas do Senhor. Isso é um tipo de autoridade, tá, gente? Judas recebeu essa autoridade, mas aí ele perdeu o coração. Davi pecou grandemente. Como, né? Mas a diferença é que Davi permaneceu. Davi permaneceu em Deus. Davi entendia essa questão de eu estou em Deus, ele está em mim, de verdade. Não é essa coisa falada por aí, não. Ele era sensível ao arrependimento. Ele permaneceu. A gente precisa continuar e permanecer em Cristo. E permanecer vai muito além de só falar que é crente. Vai muito além de estar em todos os cultos. Vai muito além de estar em cima do altar louvando e cantando e blém, blém, blém. Vai muito além disso. Permanecer é quando você não tem força nenhuma nem para orar. Mas você vai continuar. Porque você o ama. E porque você o ama e porque ele te ama. E por tanta coisa que ele já fez, você decide permanecer. Permanecer é quando você perde alguém muito amado. E você acha que acabou. Mas você entende que ele está ali confortando seu coração e você permanece, você quer continuar. Permanecer é quando você não tem força nenhuma para sair de dentro do seu quarto, de tamanha depressão que você está sentindo. Mas ali, na solidão, naquela tristeza, na angústia, você decide continuar. Permanecer, continuar, ficar com ele, acreditar. E aí ele te tira desses lugares, né? Porque você permaneceu. Porque você foi fiel, porque você ficou. Deus usa dons, é verdade. Mas ele vai aprovar o caráter. Vamos tomar cuidado aí, tá bom? Nem todo dom é um ministério. Há pessoas que confundem essas coisas. Por exemplo, cantar é um dom, mas nem todo cantor possui um ministério. Ensinar é um dom, mas nem todo professor foi chamado para ensinar na igreja. O ministério, ele acontece, gente, quando Deus chama, quando a igreja reconhece. Isso é muito interessante, sabe? Porque Deus chama e ele testifica esse chamado através das pessoas. Eu vou contar uma situação aqui para vocês bem interessante. Quando o Senhor começou a mover meu coração para o chamado que ele tinha para mim, eu rejeitei no meu coração. E ele disse bem categoricamente, pastora. Eu rejeitei porque eu pensava assim que o pastor, ele tinha que ser totalmente irrepreensível. Não podia errar, não podia, sabe, tudo que ele falasse tinha que ser muito perfeito. A vida dele tinha que ser perfeita. O meu critério era muito alto, era de perfeição, sabe? E, na verdade, ele chama pessoas comuns e entrega para ela dons para exercer esse ministério. É graça, é bondade. Apesar de você, apesar de mim, ele conta com a gente para o plano de redenção dele. O plano é dele e ele conta com quem ele quer. Então eu rejeitei no meu coração, não aceitava, não gostava, achava muito estranho. Não falava sobre isso. Passou algum tempo, fui convidada algumas vezes para algumas igrejas e as pessoas começaram a me chamar de pastora. Aquilo me incomodava demais. Pastora Patrícia, pastora isso, pastora aquilo. Ô pastora. Nossa, isso mexia muito comigo, porque eu não me identificava nesse lugar, me achava, meu Deus, isso é muito injusto, porque eu preciso mudar tanto. Eu preciso renunciar tanto ainda para ser pastora. E é pura obra e graça dele. Entende? Tem nada a ver com você. É ele quem chama, parte dele. Você não pode rejeitar um presente desse. Deus, ele vai te chamar. E as pessoas vão reconhecer e testificar esse chamado. Ele me levou a anos de conversas internas, reflexões, avaliações. E eu observava tudo e via tudo e ficava ali repensando sobre tudo. Até que um dia, o Espírito Santo de Deus foi confirmando aquilo em meu coração. Porque eu fui entendendo que não tinha a ver comigo. Partia dele, era um desejo, uma vontade dele. Pessoas reconhecendo esse ministério. Então, os frutos começaram a aparecer. Eu nunca me cansei de falar da palavra de Deus. Eu sempre conversava sobre Deus. Sempre foi um hiperfoco meu falar sobre a Bíblia. Mas de uns anos pra cá, o Senhor tem sido muito mais firme comigo nesse lugar e colocando pessoas na minha vida para literalmente me impulsionar para esse lugar. Uma vez, a pastora Flávia, que está aqui nesse grupo, ela, através do Espírito Santo de Deus, confirmou aquilo na minha vida. E disse que não era mais para eu negar aquilo, que eu era pastora. A partir desse dia, eu comecei a entender que
Ele é quem tinha me chamado para o ministério que é dele, que eu deveria fazer da melhor forma possível, com a ajuda dele. Tudo vem dele, ele te dá tudo, todas as ferramentas. Ele te ensina sobre tudo para você servir. Ele é maravilhoso. Ele não só te chama, como ele também te capacita, te orienta, te ajuda. E aí os frutos com certeza vão aparecer. Então Deus chama, a igreja reconhece, o Espírito Santo vai confirmar e os frutos vão aparecer. É nesse lugar que acontece o ministério. Quando Deus chama, quando a igreja reconhece, quando o Espírito Santo confirma e quando os frutos aparecem. Tá bom? E fechando aqui esse pequeno testemunho, hoje para mim é natural as pessoas me chamarem de pastora. É um natural que me lembra os vários anos que eu não me entreguei a isso, né? A gente é lembrado disso. Mas sempre dou graças ao Senhor pela bondade e a graça e a honra de fazer parte desse plano dele. E eu tô maravilhado com isso. Onde ele tem me levado, o que ele tem feito, os planos que ele tem colocado no meu coração. Eu consigo fluir em várias dessas áreas. Seja para implantar um projeto, para abrir um discipulado, uma célula. Então eu consigo fluir no apostolado. Seja para cuidar de alguém, para perguntar, para acompanhar, para poder aconselhar, eu consigo fluir no pastorado. Seja para evangelizar, para falar do Senhor, eu não tenho problemas em falar do Senhor, eu consigo fluir no evangelismo. Seja para ensinar, eu amo ensinar. Eu sou apaixonado por ensinar a palavra do Senhor. Sentar assim, eu ficaria o dia inteiro falando sobre o Senhor e ensinando essa palavra, tirando pérolas ali de dentro dela, sabe, que ele deixou para nós. Eu consigo fluir no mestre. Eu consigo entregar uma palavra para alguém, direcionada para alguém. A pessoa conta para mim alguma coisa sobre sonho e aquele insight do Senhor vem ali na hora, eu consigo fluir no ministério profético. Vocês entendem que primeiro a gente coloca o nosso coração no Senhor. É Ele quem traz as ferramentas, é Ele quem ensina todas as coisas, é Ele que vai levando você a fluir no rio dele, entende? Então, servir. Entenda assim, o ministério que eu quero hoje é servir, Senhor. Que eu sirva onde o Senhor quiser que eu sirva. Você vai ser como pastora, como profeta, evangelista, apóstola, mestre, não importa, Senhor, mas que eu sirva ao Senhor, que eu arranque vários sorrisos dos seus lábios, que o Senhor se agrade de mim. Que seja a nossa oração. O chamado vai produzir frutos, isso aqui não tem como negar, né? Jesus diz assim lá em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o maior sinal do chamado não é fama, é fruto. O maior sinal do chamado vai ser o fruto. Pelos frutos seremos conhecidos. É pelos frutos que você vai ser conhecido por Deus lá naquele dia. De longe ele vai olhar assim, ó, quando a gente chegar lá e falar assim, epa, chegou a minha querida, chegou, pronto. Tá aqui, sei quem ela é, vem cá, entra no gozo do teu Senhor, vem se alegrar, vem viver comigo eternamente. Você vai ser reconhecida pelos seus frutos. Que não sejamos, em nome de Jesus, aquela pessoa que ele também vai olhar naquele grande dia e falar assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Que ele nos livre disso, amém? Eu quero deixar aí para vocês algumas perguntas importantíssimas pra gente fazer nas nossas reflexões diárias. Que é, por exemplo, a minha vida, ela me aproxima de Cristo? O que eu tô vivendo, o meu dia a dia, tem me aproximado de Jesus Cristo? Se não tem, reavalia isso aí, porque você precisa de comunhão, tá bom? As pessoas que estão ao meu redor, elas estão crescendo espiritualmente, ou o meu tipo de conversa com as pessoas está sendo cada vez mais difíceis, né? Mas elas crescem perto de mim. Existe transformação ao meu redor, as pessoas são transformadas. O reino de Deus, ele está se expandindo através da minha vida. É assim que a gente deve pensar, tá bom? Aqui falando sobre os 5 ministérios, eu já falei um pouquinho aqui antes, adiantei, Efésios 4:11 vai falar sobre eles, né? Que foi Cristo quem concedeu esses ministérios apostólicos, proféticos, evangelistas, pastores, mestres, e eles não existem para que as pessoas sejam admiradas, né? Eles existem para poder cooperar com os santos, ajudar a igreja a crescer. O objetivo nunca foi criar dependentes disso, né? Dependentes de profetas. Pessoas dependentes de pastores não conseguem decidir situações na sua vida, na sua casa, na sua família, com seus filhos, porque precisa consultar o pastor. Isso é perigoso, você não terceiriza isso. E biblicamente falando, você está errado, porque a responsabilidade é sobre os pais. Os pais devem educar os filhos. E os filhos devem ser obedientes aos pais. Quando você terceiriza isso, você está errando. E aí, claro, se está errando é porque está plantando. E se está plantando, tem que nascer e você tem que colher. Então, esses ministérios, o objetivo deles é formar discípulos maduros, tá bom? O maior ministério, também falei sobre isso, é servir, né? É obedecer. Nem todos serão pastores, nem todos serão missionários, nem todos serão pregadores, mas todos vão servir. Todos deverão servir, ser obedientes. E no reino, sucesso não é tamanho não, tá? Sucesso no reino de Deus é fidelidade. Sucesso no reino de Deus, fidelidade. Vai umas outras perguntinhas aí, que eu vou deixar aqui pra vocês, que fala assim, ó, eu busco o título ou relacionamento com Cristo?
O que eu estou buscando na minha igreja, na minha comunidade, na minha casa? O que eu estou buscando enquanto cristão? Títulos, mais títulos? Ou um relacionamento com o Senhor? Como que está esse lugar aí com você e com Deus? Eu estou disposto a obedecer mesmo sem ser reconhecido? Tem horas que... umas outras perguntinhas aí que eu vou deixar aqui para vocês, que fala assim, ó, eu busco o título ou relacionamento com Cristo? O que eu estou buscando na minha igreja, na minha comunidade, na minha casa? O que eu estou buscando enquanto cristão? Títulos, mais títulos? Ou um relacionamento com o Senhor? Como que está esse lugar aí com você e com Deus? Eu estou disposto a obedecer mesmo sem ser reconhecido? Tem horas, querido, que você não vai ser reconhecido. Você pode servir anos no lugar. Eu tenho um exemplo disso de pessoas que serviram mais de 30 anos, ou quase 30 anos, e não tem reconhecimento. E essa obediência aqui, que fique claro para nós, não é obediência a homens. É obediência a Deus, tá? Então, assim, você não vai ser reconhecido mesmo nem por A, nem por B, nem por igreja A, nem por igreja B, nem C, nem D. Não vai, não espere, não vai. Mas você precisa continuar sendo leal ao pastor que te chamou, que é Jesus Cristo. Seja aqui, seja ali, seja na igreja aqui, seja na igreja ali, seja acolá, você precisa ser fiel e continuar obedecendo ao Senhor. Continuar levando a palavra e expandindo, tá bom? Porque reconhecimento mesmo a gente não tem não, tá? Não espere isso. Tira seu coração desse lugar, porque senão você cada vez mais fica frustrado e cada vez mais chateado. Então, não espere reconhecimento de ninguém. Se vier, graças a Deus por isso veio, a pessoa foi humilde, reconheceu seu esforço, seu trabalho, porque isso também não é pecado, reconhecer que o outro te ajudou, reconhecer que aquela pessoa está ali na igreja porque ela quer estar ali com você na célula, porque ela fez uma escolha de estar ali, porque todos são voluntários. Podem servir em qualquer lugar, mas escolheram servir ali naquele lugar com você. Então não custa nada você demonstrar um carinho, demonstrar gratidão por aquela pessoa de estar andando junto com você. Mas hoje as pessoas têm dificuldade de reconhecer, de agradecer, ser gratos. As pessoas hoje só querem receber, né? Não querem nem dar uma palavrinha de, oh, beleza, foi bom, tá? Obrigada. Não espere isso nas pessoas, tá bom? Espere em Deus. Plante em Deus. A colheita em Deus, ela é certa. A palavra diz que ele não fica devendo nada a ninguém. Ah, isso me conforta demais, gente. Vocês têm noção. Isso me conforta demais. Saber que em Deus eu tenho plantado tantas coisas boas. E mesmo que eu não veja reconhecimento nenhum à minha volta, hoje eu sei que em Deus eu sei o que eu tenho plantado. Eu sei o que ele tem me ajudado a plantar ali e que eu sei que um dia aquilo retorna, né? Então vamos pensar assim, tá? Uma outra perguntinha é, meu caráter acompanha meus dons? Será mesmo que o meu caráter tem acompanhado meus dons? Eu estou servindo ou apenas esperando oportunidade? E se ninguém me aplaudir, eu continuarei obedecendo? É o que eu disse um pouco antes aqui, tá? Durante a semana, se você puder, tire um tempo para você orar, falar com Deus sobre o seu chamado. Leia Marcos, Efésios, Pedro, sabe? Fala com Deus sobre isso, conversa com Ele nos ajuda sobre tudo. Sirva alguém, sem esperar reconhecimento. Existem pessoas totalmente frustradas esperando que alguém venha salvá-las de alguma coisa. Quem deveria te salvar já te salvou. Não fique esperando ninguém mais te salvar, não, porque tá difícil. Peça ao Espírito Santo que revele áreas que precisa de transformação antes de você ampliar o seu ministério, tá bom? Converse com um líder maduro, confiável, sobre os dons e frutos que ele enxerga na sua vida, tá? Para concluir aqui o nosso estudo, o chamado ele não é um prêmio para pessoas extraordinárias, nós precisamos entender isso. Ele é um convite da graça para pessoas dispostas a obedecer. Deus ele não procura quem fala melhor, quem canta melhor, ou aparece mais, ele procura corações disponíveis. No fim da vida, Deus não vai te perguntar assim, quantos seguidores você tem, né? Quantos convites você recebeu ou quantos cargos você ocupou. No final de tudo, ele vai falar assim, ó, foste fiel ao chamado que eu te dei. Paulo, no final da vida dele, ele declara assim, olha, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Tá lá em Timóteo 4, tá? Que essa também seja a nossa resposta diante do Senhor. Amém, queridas? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau. Sabe, você vai conseguir, você vai estar disposto mesmo a obedecer, mesmo sem ser reconhecido?